A culpa ela se torna ruim quando você não a assimila com o amadurecimento. Quando você não amadurece e se sente culpado ou culpada por uma coisa, você traz uma conotação ruim. Agora, quando você assume a culpa, assimila a culpa com responsabilidade, e a culpa real, ela é boa. A culpa, quando assimilada com responsabilidade, ela traz mudança, ela traz transformação. Você começa a entender que as suas escolhas erradas, elas não se originaram de algo talvez criado por você, mas que também você não tem que culpar ninguém. Existe na condição humana, existe na condição da pessoa, possibilidade de erros e de acertos, possibilidade de decisões emocionais e decisões racionais. Por que que às vezes a gente escolhe mal? Por que que às vezes a gente escolhe errado? Existem algumas possibilidades que levam a pessoa a escolher errado. Às vezes você escolhe errado porque você recebeu coisas de pessoas, você recebeu dentro da sua educação, você recebeu dentro desse contexto de relacionamento com pessoas, e ao invés de você criar a sua própria maneira de pensar e de agir, você copia os outros ou você faz a partir de emoções negativas que você recebeu, e essas emoções negativas geraram em você uma cópia do que você viu. Porque quando você vê alguém tendo uma reação impulsiva, emocional e negativa, aquilo gera impacto em você. Se você não entende que aquilo não é seu, você repete, porque aquilo se torna a sua referência. E quando você tem referências dessa maneira, você acaba entendendo que aquilo é o melhor, mesmo sendo ruim, mesmo levando você a cometer ações ruins. E aí, dentro desse contexto, a culpa, quando ela chega, ela não é assimilada como algo que pode te trazer melhorias, como algo que pode trazer a você responsabilidade, e você entender assim, poxa, eu cometi um erro, mas eu sou o erro. Hoje, eu entendendo que eu cometi aquele erro, eu preciso permanecer naquele erro? Se eu ferir alguém com os erros que eu cometi, aquilo ali me define? Ninguém é para ser definido a partir de um erro. Ninguém é para ser definido a partir da sola do pé. Não. É uma maneira muito rasa de definir uma pessoa. Até porque qualquer pessoa tem a capacidade de se desenvolver de maneira melhor, de crescer. Mas para isso é preciso fazer esse movimento de ir percebendo o motivo das escolhas. Quando você começa a entender o motivo das suas escolhas e se responsabiliza por aquilo que foi o resultado, sendo certo ou errado, sem culpar ninguém, você começa a entrar num processo interior, e esse processo interior é que faz você, entrando em si mesmo, desenvolver os seus próprios pensamentos. Quando a pessoa não consegue resolver os seus próprios conflitos, encarar de frente os seus resultados negativos, encarar-se de frente, ela culpa os outros porque ela se sente culpada. Ela atribui aos outros porque ela ainda não entendeu que é preciso amadurecer. Eu estava numa aula ontem, e nessa aula nós conversamos muito sobre amadurecimento.
E nós, em um dado momento, nós entramos nessa conversa da culpa. E aí eu me recordava do que eu vivi com a minha mãe. Por que eu me recordava disso? Porque enquanto eu escutava algumas pessoas, eu fui entendendo o porquê que eu não carrego e não vou carregar a culpa pela morte da minha mãe. Por quê? O que eu entendi? O que eu entendi? Durante o processo de enfermidade da minha mãe, eu entendi que eu precisava participar de tudo aquilo que era proposto dentro da doença dela, tudo que me cabia, tudo que eu podia fazer. E tudo que eu pude fazer, eu fiz. A morte da minha mãe, eu não tinha controle sobre a doença, eu não tinha controle sobre a vida dela. O que estava no meu controle, eu fiz. As coisas que eu fiz erradas, eu não fiz porque eu tinha consciência do erro. Se você for me perguntar assim, da doença da sua mãe para cá, você amadureceu? Óbvio que amadureci. Da doença da sua mãe para cá, você é a mesma pessoa? Óbvio que não. E isso tem apenas 3 anos. Por que eu trago essa realidade? Porque o nível de consciência que você tinha quando escolheu coisas e essas coisas escolhidas trouxeram um resultado que gerou em você culpa, esse nível de consciência, você precisa avaliar se era um nível de consciência reduzido diante daquilo que você lembra aí agora que você sente culpa. Se você não tinha um nível de consciência, ou se você estava baseado ou baseada emocionalmente por aquilo que alguém transmitiu para você, e aqui eu quero que você entenda que não é para culpar essa pessoa, mas é porque aquela pessoa era para você uma referência. Se você, na sua consciência, hoje você consegue enxergar, poxa, eu cometi esse erro e carrego essa culpa porque eu recebi isso de alguém e eu ainda não tinha o discernimento de compreender que aquilo não era meu. Você vai se responsabilizar pela culpa, você vai se responsabilizar por aquilo que você fez, entender que você tinha uma referência que não era positiva, só que você não tinha um entendimento de que aquela referência não era positiva, e é nessa que você consegue assumir a culpa. E aí está a beleza do assumir a culpa com responsabilidade. E essa culpa assumida, ela gera transformação, ela gera benefício. O resultado desse tipo de culpa gera benefício. Por quê? Porque vai tirar você da zona da inércia que você está se encontrando. Por que muitas pessoas hoje se encontram inerte? Eu sou culpado disso. Isso aqui é culpa minha. Tem pessoas que até falam para você assim, isso aconteceu por culpa sua. Há pouco tempo teve um jovem aqui que ele se acidentou e tinha outras pessoas também no carro. E essas pessoas, uma se acidentou e outra não. Ficou no hospital. Imagina só, esse jovem, ele veio a óbito. Só que olhar para uma situação assim é pensar, a culpa era dele. A culpa é dele porque ele estava dirigindo, porque ele estava alcoolizado, tá? Mas será que essas pessoas que estavam com ele eram obrigadas a estarem ali? Tá certo, houve uma negligência da parte dele por estar dirigindo alcoolizado, e qualquer pessoa que estiver dirigindo alcoolizado, a pessoa, antes de dirigir,
passa pela cabeça. Não é possível. Todo ser humano tem isso, caramba. Todo mundo hoje que é adulto sabe que se você beber e dirigir, você corre o risco de provocar um acidente. Então, quando a pessoa vai fazer algo, antecipadamente, pelo senso que o adulto tem, vem aquela coisa, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Quando você cede àquela intuição de que o resultado daquilo pode ser errado, racionalmente, e você não faz, você começa a pensar sobre as suas ações. Agora, quando você se deixa levar pela emoção, pela referência negativa, e você age a partir disso, você acaba desenvolvendo coisas negativas. Você pensar sobre si, criar raciocínios sobre a sua pessoa, criar raciocínios sobre as suas vontades, criar raciocínios sobre quem você é, te dá a possibilidade de tirar da sua vida o que é do outro e permanecer somente com o que é seu. Por que muitas pessoas, quando vivem a culpa negativa, se martirizam? Ai, eu fiz isso, eu não valho nada, a minha vida não vai para frente. É porque não conseguiram fazer essa distinção. Quando você faz a distinção do que é seu para o que é do outro, é aí que você consegue entender o resultado das suas ações, entender que, sim, você cometeu algo errado, mas logo vem a responsabilidade, e essa responsabilidade de você bater no peito e falar assim, esse erro aqui, ninguém é o culpado. Eu não tenho que transferir isso para ninguém. Eu não tenho que achar que, porque eu errei, porque eu cometi algo de errado, que isso é culpa de alguém. Não. Eu não vou culpar ninguém. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me responsabilizar. Eu posso até entender que aquela pessoa que eu tinha como referência me incentivou, me mostrou um lado da vida que eu não tinha consciência de que era errado. Mas aquela pessoa tinha consciência? Se a pessoa não tinha consciência, ou se tinha, não é um problema meu, é problema dela. O que eu posso fazer é, com a minha vida, buscar o entendimento daquilo que eu cometi, que era errado, assumir a culpa, me responsabilizar pela culpa e tomar um partido diferente. Agora sou eu quem vou assumir daqui para frente. Daqui para frente sou eu quem vou assumir a minha vida. Até aqui, eu não sabia o que fazer. Ou seja, eu procurava referenciais próximos a mim, e esses referenciais também estavam doentes. Eu não posso culpá-los. A minha vida é única. A minha vida é minha. Só eu posso, como detentor da minha vida, só eu posso fazer o que é preciso. E aqui não entenda sobre... Eu não estou falando dessa dimensão transcendental, de que Deus que tem o governo da minha vida. Sim, eu sei que Deus tem o governo da minha vida, mas tem coisas que sou eu que vou governar. Tem coisas que sou eu que vou fazer, tem coisas que não vai ser ninguém que vai fazer por mim. E, inclusive, assumir os pepinos da minha vida. Inclusive, não ficar culpando as pessoas. Inclusive, não ficar transferindo as coisas para as pessoas. Tem coisa que sou eu que vou ter que assumir. Tem coisa que sou eu que vou ter que enfrentar. Tem dores que são só minhas. Tem consequências que são só minhas. Tem consequências que eu tenho que assumir. Fui eu quem cometi coisas. Fui eu quem errei. E está tudo bem. O principal aqui não é entender que é você não achar que o erro ele te define. A culpa ela te define. Você é a pior pessoa porque teve um ou outro resultado negativo. Não, muito pelo contrário. Mas, por outro lado, é só você quem pode pegar isso e trazer um novo significado.
É só você quem pode, talvez, ir lá para aquela pessoa e falar assim: olha, quero te pedir perdão. Sabe por quê? Porque eu errei. E você faz, sabe o quê? Você libera a pessoa. E você se libera. É tão bonito quando você vê isso acontecendo. Foi ontem, eu estava aqui na minha casa com a minha esposa e nós tivemos um pequeno desentendimento, que são coisas próprias do relacionamento. E eu notei que ela ficou chateada comigo por algo que eu falei para ela. Aí eu logo depois pensei assim, não, eu não vou deixar esse negócio crescer. Só que eu precisei dar um tempo para ela. Isso foi ontem. Eu peguei a corda, comecei a fazer atividade física no quintal aqui. Comecei a pular corda, comecei a fazer uma prancha, depois fiz um agachamento, passada. Daqui a pouco ela apontou no quintal. Aí ela falou assim, aí eu falei assim pra ela, você vai aonde? Ela falou, eu vou ali comprar um negócio. E ela ia perto da nossa casa. Aí eu notei que ela tava meio assim, eu fui e falei assim, caramba, eu causei isso nela com a resposta que eu dei. Ah, mas se naquele momento ali desponta, por exemplo, uma imaturidade da parte dela, o problema é dela. Ah, mas é a criação dela. Não, 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 não. Eu comecei a pensar, não, 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 não. Eu não tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para aquilo que eu fiz que gerou nela. Aí eu fui, falei assim, segurei no braço dela. Eu percebi que ela meio que olhou assim para mim, né? Eu falei assim, amor, não quero ficar assim com você, não. Quero te pedir perdão, porque eu não gosto de ficar assim. Eu falei o que não deveria ter falado, gerou isso em você. E eu te peço perdão. Aí ela, sabe, eu tava segurando ela assim, ela tipo assim, foi folgando. É tão interessante quando isso acontece. Mas o que precisou acontecer ali? Eu tomei consciência do que eu falei para ela e tomei consciência da reação dela e tomei consciência do que podia ter gerado. Aqui eu especulei, quando eu percebi a reação dela, eu especulei o que poderia ter gerado nela. Se ela ficou com um semblante negativo, ruim, é porque gerou coisas ruins. Mas também eu percebi que o que eu cometi, o que eu falei, que poderia ser diferente. E aquela culpa que eu senti, aquela culpa que eu percebi em mim, gerou transformação. Ou seja, foi uma culpa boa. Tem culpa que quando, ou melhor, as culpas que você se responsabiliza, elas são culpas boas. Por quê? Porque gera uma introspecção. Você vai para dentro de si, faz o que lhe cabe, sem transferir, sem culpar ninguém. É você. É você com você. É você assumir aquilo que você fez. E se dispor a fazer diferente, mas entendendo o nível de consciência que você estava quando você cometeu aquilo. Porque às vezes a gente acha que a gente está racionalmente bem, mas às vezes não, nós estamos emocionalmente abandonados naquilo, ou numa dor, ou numa influência que chegou até nós, e ficamos sem a consciência real do que precisamos fazer. Quando a gente começa a entender que existem erros que acontecem por conta da falta de nível de consciência daquele momento que nós estamos vivendo, a gente até tem a culpa, mas tomando a consciência, a gente se responsabiliza para quê? Para assumir a culpa e trilhar um caminho diferente. Espero que esse vídeo possa te ajudar e que você entenda que ter essa culpa é importante, mas ter a culpa com o amadurecimento, tomando consciência, tirando as arestas, tirando aquilo que é dos outros e assumindo o que é seu. Porque quando você assume o que é seu, você desenvolve o seu pensamento, desenvolve o seu raciocínio e começa a ter as ações próprias daquilo que você está criando
e não do que é a vida dos outros. Na sua vida, só você pode resolver isso. Ninguém vai fazer isso por você. Espero que tenha gerado aí para você um pensamento, reflexões e que possa contribuir com a sua vida. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.